Bom, gente, bom dia. Nós estamos aqui, né, para conversar um pouco sobre o Novembro Azul. Talvez nós tenhamos outras conversas além dessa, porque é um tema muito importante, muito interessante. E eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade de conversar com um urologista nessa data que é tão importante para a saúde masculina, né? Principalmente quando a gente sabe que no Brasil e aqui na Bahia também, e em Santa Rita também, o tipo de câncer, né, que tem o maior índice de mortalidade é o câncer de próstata, no caso do público masculino, e é importante a gente entender um pouquinho disso. Então, a gente vai conversar com o Dr. Kevin Tavares, que está com a gente, está em São Paulo agora, não é, Dr. Kevin? Isso mesmo. Isso, então. Eu queria assim, que o senhor falasse um pouquinho para o pessoal, um pouco da sua história, né? Quem que é o Dr. Kevin, como é que é essa vinda aqui para a região, para estar aqui com a gente na Clínica Equilíbrio e também aqui atendendo na região. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Tá, joia. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer atender aí na região. Eu tenho grande afinidade. Minha esposa, o primo dela mora aí na região, já tem alguns anos que ele fala sobre todas as belezas e as coisas boas que a região oferece. E tive essa oportunidade de estar conhecendo mais e poder estar mais presente. Bem, falando um pouco de mim, eu sou o Kevin, eu sou do Espírito Santo, fiz faculdade lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu fiz minha formação de cirurgia e urologia aqui em São Paulo, no servidor estadual. Na verdade, eu estou terminando minha formação, termino agora em janeiro, mas já, graças a Deus, tudo encaminhado. E, graças a Deus, tive a oportunidade nesses últimos anos de ter contato com um pouco dos melhores profissionais que a gente tem aqui no Brasil, de tecnologia, de tudo. E eu acho que isso é um incremento para poder ajudar as pessoas e poder a gente dar um auxílio, um atendimento melhor para as pessoas da região e a gente conseguir ter uma melhor qualidade de vida, né? Especialmente esse mês para os homens, mas isso serve para todas as pessoas, mulheres, tudo. Todos estão inclusos para serem atendidos com um urologista, né? Maravilha, Dr. Kevin. A gente está aqui na região esperando, aguardando ansiosamente a sua chegada, né? Me parece ser uma pessoa extremamente simpática, me chamou a atenção essa sua vontade de ajudar o próximo, de querer realmente, né, que a pessoa tenha o melhor, tenha uma saúde melhor. E eu acho que isso é o que deve nortear a medicina. É algo que a gente tem procurado fazer aqui na clínica, é trazer, de fato, profissionais comprometidos, né, com a saúde, realmente comprometidos com a qualidade, né? Isso é bem importante. Mas, enfim, vamos conversar um pouco sobre o nosso tema de hoje, que é o câncer de próstata, né? Seria interessante a gente entender um pouco o que é a próstata, o que seria esse câncer, como é que isso acontece. Enfim, explica um pouco para a gente sobre isso. Tá, João. O novembro, inicialmente, foi escolhido para esse mês de conscientização do câncer de próstata, que é um assunto ainda que gera muito tabu entre os homens, né? É algo, às vezes, complicado, que as pessoas evitam. Mas é algo que a gente deve levar em consideração, que todo homem deve acompanhar, e esse mês em especial a gente lembra disso, tá? E para falar um pouco o que é a próstata, o que é o câncer de próstata, a próstata é uma glândula que o homem tem abaixo da bexiga, tá? Passa a uretra, que é o canal que a gente faz xixi por dentro dela. Ela tem como função de produzir uma parte do esperma que o homem produz e auxilia no controle da urina. O grande problema é quando essa glândula ela começa a produzir células que são malignas, né? Proliferar dentro dela. E isso se caracteriza como câncer de próstata. E isso vai causar algum dano para o paciente, para o homem em questão. Hoje, é uma coisa bem importante, é uma doença que tem que ser falada, que é a segunda maior causa de câncer em homens aqui no Brasil. E tem uma estimativa no INCA que esse ano, somente no Brasil, vai ter cerca de 65 mil novos casos. Então, é um assunto bem relevante para todos.
Certo. Então, assim, a partir de uma certa idade, há um crescimento, né, dessa glândula em todos os homens, não é isso mesmo? Que pode ser patológico ou não, não é verdade? Ou seja, sim, pode falar. Então, a próstata, o crescimento dela é estimulado desde que a gente é mais novo, um homem, pela testosterona. Ela pode crescer de forma benigna até os 80 anos de idade, cerca de 80% dos homens vão ter esse crescimento benigno da próstata, e isso causa alguns outros sintomas, como dificuldade urinária e tudo. Só que isso é uma doença benigna, é diferente do câncer de próstata, mas também precisa de cuidado, porque pode vir atrapalhar a qualidade de vida do homem. Então, isso é algo que precisa ser avaliado também. Entendi. Doutor, e como é que um homem poderia assim, desconfiar que ele pode ter o câncer de próstata? Existe algum sintoma, existe algum sinal que ele possa detectar, que ele possa perceber que seria um alerta para ele buscar o serviço médico? Então, o câncer de próstata, ele se prolifera geralmente nas partes periféricas da próstata, que a fase inicial do câncer não dá sintoma. Essa que é a grande questão. E o ideal é que o homem procure o quanto antes de acompanhar e tudo, porque nas fases iniciais, cerca de 90% dos casos a gente tem possibilidade de cura. Então, às vezes a pessoa não vai sentir nada, mas ter esse acompanhamento anual, às vezes ter uma alteração nos exames, a gente consegue ter um atendimento adequado, um diagnóstico precoce, e esse paciente vir a ter cura da doença. Isso é diferente do paciente que começa com sintomas, às vezes com a dificuldade de urinar, uma dor ali na região da próstata, abaixo da região da bolsa escrotal, dos testículos. Isso a gente fica um pouco mais receoso, porque isso pode ser sinal de uma doença um pouco mais avançada. Não é o ideal, mas isso depende do que o paciente sente, né? Então, na verdade, o homem, além de estar atento aos sintomas, ele tem que fazer exames periodicamente, né? Para que ele possa, de fato, ver alguma alteração. No caso, que exame que é assim essencial para que ele consiga, para que o médico consiga identificar algum sinal, alguma alteração? Que nem eu tinha falado previamente, é importante ter esse acompanhamento, um homem, desde os 50 anos de idade, com um urologista, de forma regular, uma vez por ano. E se o paciente tiver algum histórico na família de câncer de próstata, a gente antecede isso um pouco. O paciente começa a acompanhar com 45 anos, até um pouco mais cedo. Mas exame regularmente é uma boa conversa com o médico, vai ser avaliado. O toque retal é importante e o PSA, que é um exame de sangue. O toque retal, em específico, é importante, porque cerca de 20% dos casos a gente pode diagnosticar o câncer de próstata e não ter alteração nenhuma no exame de sangue. Então, é algo que a gente precisa dar ênfase. Doutor, é importante tocar nesse ponto, porque assim, eu já vi muitos homens comentando, mas eu faço PSA todo ano, o PSA não dá nada, então só vou fazer o toque retal se o meu PSA estiver alterado. O senhor acaba de dizer que em 20% dos casos você não consegue perceber uma alteração de PSA e só consegue identificar isso de fato com o toque, não é isso? Isso. Justamente. Então, a gente não pode acabar de evitar de fazer o toque, né? Porque isso a gente tem 1/5 dos pacientes que a gente não vai conseguir diagnosticar com PSA. Então, a gente deixar de fazer isso, pode ser que a gente deixe também de diagnosticar um câncer de próstata. E que nem falei no início, na fase inicial a gente tem chance de 90% de cura. Então, entendi. É algo que vale a pena a gente dar ênfase. Ou seja, um pouquinho de alteração que já tenha na glândula pode não se refletir no PSA, mas certamente com toque isso vai ficar bem visível. Então é importante que o homem, repetindo só a idade para que o pessoal fique bem, né, fixe bem,
né? Se você tem 50 anos de idade, anualmente você precisa ir ao urologista. Isso pode salvar a sua vida, né? E se teve alguém na sua família que teve o câncer de próstata, então, aos 45 anos, a partir de 45, você já deve fazer esse exame. Não é isso? É isso mesmo. Sim, desculpa, pode falar, doutor. Pode falar. Não, o que eu iria perguntar é assim, no caso, se o paciente ele for diagnosticado, né, com câncer no estágio inicial, você já falou que são 90%, 90% a chance de cura, a oportunidade de cura daquele câncer. E como que é o tratamento? Poderia explicar um pouco para a gente? Lógico. O tratamento do câncer de próstata vai depender da fase, como que se encontra o câncer dentro da próstata, né? Ele pode ser um tumor, às vezes, um pouco mais agressivo, que atinge estruturas do lado, como bexiga, a região do reto, tudo, e são tratamentos diferentes. Isso tudo tem que ser avaliado na consulta, lógico, né? E os tratamentos que a gente possui hoje são o tratamento cirúrgico, que é através da prostatectomia, né? O tratamento com radioterapia, e existem tratamentos também específicos com medicações. Mas esses casos de medicações a gente deixa para casos reservados, que às vezes o câncer de próstata solta algumas sementes. Mas isso é uma conversa um pouco mais específica, né? Entendi. Então, a partir da avaliação de cada caso, vocês organizam todo o tratamento que a pessoa vai ter que receber, não é isso? Isso. Eu queria falar também uma coisa, que a gente sabe que existe o tratamento fora domicílio, né, em todos os municípios. Acredito que nesses casos de câncer também, porque às vezes a pessoa fica preocupada, fica até guardando doença. Eu não tenho dinheiro, né? Não vou procurar médico, porque vai que tem que tratar, eu não vou poder tratar, deixa isso para lá, ou acha que vai curar espontaneamente. Existem essas situações, né? O que o senhor diria para essas pessoas que ficam aguardando, esperando que se cure espontaneamente, tomando o chazinho, ou então um sumo de erva, alguma coisa? A gente sabe que isso acontece, né? Sim. E justamente, como eu falei previamente, ter o câncer não é um problema. Se a gente consegue diagnosticar isso antes e ter um tratamento adequado, a pessoa vai conseguir ter uma vida normal, entendeu? Tem diversos tipos de tratamento. Eu acho que o importante é sentar, conversar com o seu médico e ver quais possibilidades que você pode fazer. Você não pode escolher de deixar para lá, entendeu? Senão você perde tempo. E a gente acaba perdendo o que é o mais importante para todos, né? Que é a vida. Então, a prioridade é a gente conseguir ter uma assistência adequada e poder ajudar. É questão de tratamento, como que as coisas vão ser, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser conversado e isso não impede do que a pessoa procure ajuda. A gente está aqui para ajudar. Então, só que a pessoa precisa colaborar e a gente chegar a um fim melhor para o paciente. Então, doutor, e uma outra coisa que eu queria conversar também é sobre o próprio exame em si, né? As pessoas têm esse preconceito, fazem piadinha, fazem brincadeira com relação a isso. E é um pouco complicado, né? Porque, de fato, é uma vida que está em risco. E, às vezes, a pessoa se apega a uma piadinha, a uma coisa, quando aquele toque retal ele vai poder prevenir, ou seja, vai poder garantir que você viva o tempo que você pode viver sem o câncer, né? Porque eu imagino que a expectativa de vida, quando se detecta um câncer, ela cai radicalmente, né? Pela experiência assim, que o senhor tem, quantos anos uma pessoa consegue sobreviver? Assim, eu sei que depende do tipo, né, de tumor. Até aproveitando a deixa, a gente poderia falar um pouquinho desses tipos de tumores e pelo menos uma noção de expectativa de vida para cada um, mais ou menos. Então, hoje a gente sabe que com o avanço da medicina tem diversos tipos de tratamento. Então, independentemente da fase que o paciente diagnostica isso, ele vai ter um tratamento, a gente vai conseguir ter a pessoa vai ter uma vida normal.
O importante é que ele faça esse acompanhamento. Acaba que o paciente perde justamente a expectativa de vida quando ele deixa de acompanhar. Às vezes, tomar uma medicação, você pode prolongar ainda, ter mais tempo junto com os familiares e tudo. Tudo isso vai depender do acompanhamento médico. Sem acompanhamento médico, a pessoa fica suscetível a ter esses problemas mais sérios relacionados ao câncer de próstata. Eu acredito que a gente tocou nos principais pontos, né? Tem alguma coisa mais que o senhor gostaria de falar sobre esse tema, de falar para as pessoas? Eu acho que o Novembro Azul foi criado justamente pela importância do tema. Hoje, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum de câncer em homens, algo que a gente não pode negar. Então, as pessoas, os homens em si, precisam estar atentos a isso. Não precisa ter vergonha quanto a exame e conversar. Tudo, o seu médico está do seu lado. Todas as coisas que estão sendo feitas são para te ajudar. Então, eu acho que todo mundo tem que entender que essa parceria é pelo bem do paciente. No final, a gente vai acabar agregando para a vida das pessoas. Doutor, e uma última pergunta. O urologista é um médico só de homem? Explica um pouco para a gente sobre isso. Então, isso é até um tabu que há muitos anos as pessoas achavam que o urologista é só para homem. Não é. O urologista trata de todas as doenças do trato urinário. Então, caso de incontinência urinária que a mulher apresenta, infecção urinária, cálculo, tudo isso engloba homem e mulher. Então, se o paciente tem cálculo nos rins, independente de ser homem ou mulher, o urologista trata. Tem algum tipo de problema nos ureteres, na bexiga, ou perda urinária, também. Isso se relaciona a homem e mulher. O urologista está aí para ajudar em todos esses problemas que acometem a via urinária. E também acometimento de câncer, de rim, de bexiga, todas essas coisas, independente de ser homem ou mulher, procure o urologista, procure o seu médico e sempre você vai acabar se beneficiando disso. Tem um acompanhamento regular e tomar as medidas certas pode acabar prolongando sua vida e tendo mais tempo próximo a quem a gente ama, né? Pois é, e também em termos de qualidade de vida, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que, depois de alguns partos, a bexiga ela desce um pouco, não é isso, doutor? Estou falando certo? Em relação àquelas senhoras que muitas vezes vai espirrar e não consegue conter o xixi, não é isso? Acontece muito, porque teve muito parto. Tem mulheres que chegaram a parir 4, 5, 6, até 10 filhos. E não tem muito jeito, isso tem que realmente resolver, né? Justamente. Então, isso é uma coisa que acontece muito com as mulheres. E acabam que as mulheres se acostumam com isso, né? Às vezes tem uma perda de urina com os esforços. Isso pode acontecer mesmo com o passar do tempo, com, às vezes, partos vaginais. Então, é algo que pode ser tratado, que tem tratamento. Então, a mulher deve, sim, buscar, conversar com o seu médico e ver qual é o melhor tratamento. Porque, realmente, não é o normal perder urina, né? Então, acontecendo isso, o ideal é que vá no médico para ver o que está acontecendo. Ok, então eu queria agradecer bastante. Essa entrevista não foi bem um bate-papo, mas a gente vai estar aqui com o senhor, vai estar aqui conosco, né, com fé em Deus. Agora, no dia 27, já vamos ter a primeira consulta. A primeira vez que o senhor vai estar vindo aqui. Seja muito bem-vindo à nossa cidade. Esperamos que o senhor realmente consiga. Bom, doutor Kevin, eu queria agradecer demais pela sua disponibilidade, pela sua paciência, né? Nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui no início, o senhor esperou com toda a tranquilidade. Estamos aguardando a sua presença. Esse bate-papo aqui foi só para uma introdução, porque nós teremos um outro bate-papo
E eu queria pedir para você aí de casa, para você que é homem, que tem mais de 50 anos, ou até para as mulheres também, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, mandem para cá, porque isso já pode ser tema da próxima conversa. Não é isso, Dr. Kevin? Isso, com certeza. Eu agradeço pela conversa, foi ótimo. Eu acho que a gente tem que combinar mais vezes e o bom é poder ajudar e as pessoas, se tiverem dúvida, a gente está à disposição. No final do mês estarei aí na clínica e marque sua consulta, a gente pode conversar também com mais calma e estou à disposição. Muito obrigada, Dr. Kevin. Foi um prazer enorme conhecer o senhor e seja bem-vindo à nossa cidade. Um abraço. Igualmente. É a mesma coisa. Obrigado pela recepção. Precisando de qualquer coisa, estou à disposição, viu? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.